A paz de Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 28, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Sansão, ele, em nome de Deus, ele fez proezas. Em nome de Deus, ele venceu as guerras, as batalhas, porque ele tinha a força de Deus. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha o poder de Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que Sansão, ele deixou a desejar, porque até um certo ponto ele estava indo bem, mas depois ele se afastou de Deus, o Espírito de Deus se ausentou dele, e então ele ficou se sentindo um homem fragilizado, se tornou um homem comum. Ele não tinha mais a presença de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque até então Sansão, ele vencia os inimigos, os filisteus, ele era juiz de Israel, estava indo muito bem na sua caminhada, mas ele deixou de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E ele começou a andar para trás. Ele dava um passo para frente e 2 passos para trás. A sua caminhada começou a retroceder. E a Bíblia vai dizer que Sansão ainda teve a oportunidade, ele teve a chance de se redimir, de voltar para Deus. E a Bíblia vai dizer que em Juízes capítulo 16, versículo 28, a Bíblia vai dizer assim: E clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim, fortalece-me mais esta vez, para que eu vingue os filisteus. A Bíblia diz que Sansão fez a sua oração a Deus, o último clamor de Sansão. Mas foi um clamor de um verdadeiro arrependimento. Foi um clamor de todo o seu coração, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E Sansão, naquele momento de agonia, onde ele estava preso, com os olhos vazados, estava ali como escravo dos filisteus, estava ali servindo de zombaria, de vexame para os filisteus. Mas a Bíblia diz que Deus jamais abandona aqueles que o buscam de verdade. E Sansão, mesmo naquela situação crítica, humilhante, ele se arrependeu de todo o seu coração e ele conseguiu clamar a Deus. O último clamor da vida de Sansão foi aonde tudo mudou. Ele estava ali, como se diz, talvez humanamente falando, sem saída. Ele estava ali
naquela situação, mas para Deus não tem nada difícil. Deus, ele chega na hora certa. Deus, ele muda qualquer situação. Ele está no controle. E Sansão, que era narizeu, consagrado a Deus, separado por Deus, Sansão que teve toda a orientação de Deus, dos seus pais, ele começou a sua trajetória, a sua carreira, ele se tornou um homem famoso, um homem cheio do Espírito de Deus, porque a força de Sansão vinha do próprio Deus. A força de Sansão também estava na obediência àquilo que Deus havia falado para o seu pai e sua mãe. E Sansão, ele foi juiz de Israel. Ele, como se diz, aonde ele chegava, a vitória era certa. Aonde ele entrava, a vitória era certa. Sansão não perdia uma guerra, uma batalha. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque ele estava seguindo a orientação de Deus. Ele estava obedecendo ao chamado de Deus, à palavra de Deus. E Sansão era um homem forte. Quando o Espírito de Deus se apoderava dele, ele não temia nada. Não. Se você lê a história de Sansão, ele não temia nada, ele não tinha medo de nada. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus estava sobre Sansão. Assim somos nós, somos cada um, você, quando o Espírito de Deus está sobre nós, quando o poder de Deus está conosco, o sobrenatural de Deus está conosco, nós não precisamos temer a nada. Sim, podemos temer a Deus, como diz a palavra. Temer a Deus, isso é o dever de todo homem, guardar os seus mandamentos. Então, Sansão, ele, naquele momento, ele pôde clamar a Deus, naquela situação. Para ele já não havia mais uma saída, uma solução, mas quando a gente clama a Deus, quando a gente busca a Deus, Deus, ele conhece os nossos corações, e naquele momento Deus estava vendo, contemplando o coração de Sansão. Sansão realmente ele vacilou, ele desagradou a Deus, ele, como se diz, olhou para o lado da carne, ele olhou para o lado do erro, ele, como se diz, ficou cego espiritual, ele não estava enxergando, ele não estava vendo, como se diz, o lado escuro que ele estava caminhando, que ele estava indo, Então, Sansão, ele, como se diz, ele abusou do poder que Deus deu para ele. Ele abusou, de tudo que Deus tinha dado a ele, ele vacilou, ele brincou, A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Sansão, Até então, estava tudo bem para ele, Ele estava ali, naquela situação, sendo enganado, iludido por uma mulher chamada Dalila, e ele achou que ele não ia perder uma guerra, não ia perder uma batalha, Mas ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi dar conta, achou que ia ser tudo normal, os filisteus iam vir, ele ia vencer, mas a Bíblia diz que quando pensa que não, ele se tornou um homem comum, um homem normal. O poder de Deus não estava mais com ele. O Espírito de Deus se retirou dele. E a Bíblia diz que ele foi preso,
Os filisteus o levaram cativo e lá ele foi humilhado, né? Foi humilhado. Seus olhos foram vazados, ele estava ali, mas a Bíblia diz que ainda há esperança. Tem até um versículo na Bíblia que diz que ainda que a árvore esteja cortada, há esperança para ela. Ao cheiro das águas, ela brotará, dará fruto. Então há esperança ainda para quem se humilha na presença de Deus. Há esperança para quem se arrepende, para quem realmente busca a Deus de verdade e quer ter compromisso com Deus, comunhão com Deus e ouvir e guardar a sua palavra. E houve também essa esperança para Sansão. Apesar dele ter brincado com o poder que lhe foi dado, apesar dele ter abusado da autoridade que lhe foi dada, apesar dele, talvez por um vacilo, talvez por não enxergar lá na frente que talvez ele se daria muito mal, ele perdeu aquela presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, mas o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, rico em graça e em bondade. E a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor de Sansão, porque ele pediu, Senhor, lembra-te de mim e fortalece-me, mas só essa vez. Então Deus se lembrou de Sansão. Talvez, isso aconteça. Às vezes nós, os homens, pensamos que estamos esquecidos, abandonados, talvez pela família, talvez pelos amigos, talvez por aqueles em que a gente confiava, nos abandonou, e Sansão estava ali, sozinho. Era ele e Deus. Não tinha mais ninguém que poderia fazer para Sansão aquilo que ele estava pedindo. Então ele pediu que Deus se lembrasse dele. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão e lhe fortaleceu. A Bíblia diz que os seus cabelos começaram a crescer novamente. E o Espírito de Deus veio sobre ele novamente. Por quê? Porque Deus se lembrou dele. Porque se Deus não se lembrar de cada um de nós, ninguém lembra. Ninguém lembra. Porque quando Deus lembra, é porque Deus ele vai agir, vai entrar com providência, vai enviar do céu o socorro. Muitas vezes o homem pode até lembrar de você, mas talvez ele não vai fazer nada. Ele só vai lembrar, mas ele não vai te socorrer, ele não vai te ajudar, ele não vai agir em teu favor, não vai estender as mãos para você. Mas quando Deus lembra, é sinal que Deus ele vai agir, ele vai operar. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. E ele se fortaleceu. O Espírito de Deus voltou sobre ele, a força de Deus. E a Bíblia diz que Sansão, ele, na sua morte, matou mais do que na sua vida. Porque foi o último dia de Sansão na terra. Foi a sua última hora. Foi a sua última oportunidade. E na sua última oportunidade que ele teve, na sua última hora, no seu último momento ali de vida, ele pôde olhar para os céus. Ele pôde então clamar. O último clamor de Sansão na terra foi aquele clamor de verdade. Aquele clamor do fundo da alma, do coração, aonde o arrependimento tomou conta do coração de Sansão. Ele pôde olhar para o céu ali naquela prisão. Ele pôde olhar para Deus quando ele estava ali servindo de chacota, servindo de zombaria, quando ele estava ali diante de todos os filisteus naquela arena, quando ele estava ali, e os filisteus se alegrando sobre ele, brincando com ele,
Mas a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. Está escrito, operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus agiu e operou na vida de Sansão e ouviu o seu clamor. Lembrou-se dele, fortaleceu Sansão novamente. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele pôde, então, sentir a presença de Deus novamente. Então é isso aí, fique com essa palavra. O Deus de Sansão é o mesmo. Assim como Deus lembrou de Sansão. Deus, ele lembra de você, de mim, de toda a nossa família, de todo o povo de Deus, de todo aquele que o busca com um coração verdadeiro. Com um coração arrependido. Porque Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, é isso aí. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Que as bênçãos de Deus venham sobre você. Em nome de Jesus. Assim como na vida de Sansão foi o último clamor que mudou o cenário da vida de Sansão. Então, às vezes acontece com a gente, acontece em nossas vidas. Às vezes vamos entrar na presença de Deus e parece que vai ser o nosso último clamor, a nossa última oração, a nossa última súplica, né? Deus vai se lembrar de mim, de você, e Deus vai nos fortalecer e nós vamos poder vencer. Em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus é em primeiro lugar. Glórias a Deus.